A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas ouvintes da programação. Está no ar o nosso programa O Céu Pode Ajudar. Eu sou o pastor Danilo Queiroz e tivemos 3 encontros de paz e vida em todas as igrejas da Paz e Vida em Manaus. Encontros impressionantes de batismo com o Espírito Santo, renovo. E o que mais as pessoas precisam entender é que o batismo com o Espírito Santo não vem enquanto não há uma entrega sincera, uma entrega verdadeira. Assumir os pecados, dizer realmente, eis-me aqui para Deus. Mostrar para Deus as fraquezas, e isso que o povo fez hoje. Para que o óleo não falte sobre a cabeça e para que as vestes sejam sempre brancas. Deus abençoe você que compareceu. E sexta-feira tem mais unção e nós vamos lutar contra todo o mal. Nós vamos lutar contra o poder maligno da inveja, da maldição, da praga que é lançada com a boca dos incrédulos ou daqueles que já não creem mais no Senhor como criam antes. Nós vamos combater a maldição hereditária. Sexta-feira, venha receber a última unção do mês de agosto, pois no sábado, eu e os pastores da Paz e Vida nos reuniremos e nós oraremos por você, pelos seus pedidos de oração, agradecendo o mês de agosto e profetizando um mês de setembro, onde Deus vai gerar muitos milagres em sua vida. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Até os servos do faraó chegaram para ele e perguntaram: até quando? Deixe-me ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 7. E os servos de faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então faraó mandou chamar o Moisés e disse: os homens podem ir. Mas o Moisés respondeu: também as mulheres irão, e as crianças, e tudo que nós temos. E o faraó retrucou: não, só os homens vão, o resto fica aqui. E o Moisés insistiu que as mulheres teriam de ir também. Aí o faraó ficou furioso e expulsou Moisés. Então Deus mandou Moisés orar e veio a praga dos gafanhotos. Agora entenda isto. Os homens representam o dízimo, as mulheres, as crianças, as ovelhas, tudo que eles tinham representam a oferta alçada. Faraó queria que Deus fosse servido pela metade. E tem muita gente que faz assim hoje em dia, dá o dízimo, mas não dá a oferta alçada, fica retendo a outra parte que é de Deus. Aí vem os gafanhotos do mesmo jeito. E os gafanhotos foram enviados por Deus, cobriram a terra que não dava nem para enxergar o chão e acabaram com aquilo que ainda restava. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 9, o que é que Deus diz? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim nas primícias e nas ofertas alçadas. Aprenda uma coisa: dízimo não é oferta, é devolução. Quando você entrega o dízimo, apenas está devolvendo para Deus o que já é dele. Não está dando absolutamente nada, e Deus reclama da oferta alçada. Dá uma olhadinha à sua volta. Já tem gente da família ou no teu local de trabalho perguntando: até quando vai continuar esta situação? E você está recebendo uma palavra de Deus para mudar a sua vida. Até quando você quer continuar nesse prejuízo e nesse sofrimento?
Deus diz: me honre com os dízimos e com as ofertas alçadas e depois faça a prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança e ainda repreenderei o devorador da sua vida. Experimente. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não consuma os frutos do vosso trabalho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Você gostaria de receber mais informações sobre os Pregadores do Telhado e conhecer mais sobre esse ministério criado pelo pastor Joanribe Palharim? Então entre em contato neste WhatsApp 092 98154 0012. Você que fez a sua doação para os Pregadores do Telhado, envie o recibo neste mesmo WhatsApp 092 98154 0012. Pregadores do Telhado, comunicação a serviço da vida. E agora, no oferecimento dos Pregadores do Telhado, a ilustração do Reino de Deus com o pastor Joanribe Palharim. Vamos ouvir. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Aquele professor de ciências acordou com raiva do mundo, se aprontou e foi para o colégio onde dava aula. Entrou na sua classe, disse um bom dia muito seco aos alunos e antes de começar a aula disse: olha aqui, quero avisar a vocês que Deus não existe e Deus não combina com ciências, então vamos tirar essas ideias religiosas da cabeça. Aí, um dos alunos disse: professor, eu acredito que Deus existe e eu acredito que Deus criou a ciência. E o professor: menino, você pode acreditar no que quiser. Você pode até acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou, pouco me importa. Mas aqui na aula, vocês têm que tirar isso da cabeça. E o menino disse: professor, não apenas acredito que Jesus é o Filho de Deus, como Ele morreu, ficou sepultado e pelo poder de Deus, maior do que a ciência, Jesus ressuscitou. O professor disse: ah é? Você acha mesmo que Deus existe? Você acha mesmo que Deus tem um filho? E você acha mesmo que este filho, depois de 3 dias morto, é capaz de ser ressuscitado? Você acredita mesmo nisso? E o menino disse: sim, professor. Eu acredito de todo o meu coração e eu tenho certeza que isto é um mistério científico de Deus, que Jesus, seu filho, ressuscitou. Aí aquele professor propôs uma experiência. Ele foi até a geladeira que ficava na cozinha daquela escola e pegou um ovo de galinha, e voltou para a classe. E disse: está bem, este menino aí acha que Deus existe. E eu afirmo que Deus não existe. E nós vamos fazer esta experiência agora, usando a ciência. E quero ver se Deus existe mesmo. Eu vou pegar este ovo e vou soltá-lo em direção ao chão. A força da gravidade vai fazer esse ovo cair. E este ovo, batendo no chão, vai se despedaçar. Aí eu quero ver o Deus desse garoto fazer esse ovo ficar inteiro de novo. Aí ele disse: vai, menino, e você, o que você vai fazer para o milagre acontecer? E o menino disse: eu vou orar.
Orar? Você acha que a oração pode ajudar alguma coisa? E o menino disse: tenho certeza, professor. Então está bem, olha aqui. Eu vou pegar este ovo, vou largar e você ora. Ora para este ovo, depois que quebrar, se tornar inteiro de novo. Aí o menino fechou os seus olhos na frente de toda a classe e antes que o professor largasse o ovo, ele orou: Deus querido, não apenas creio, mas tenho certeza que o Senhor existe e é o Criador de todas as coisas, inclusive da força da gravidade. E que foi o Senhor mesmo que criou o ovo e que colocou a vida dentro do ovo, de maneira que nascem as galinhas, os pintinhos. Mas agora, meu Deus, quando esse professor soltar o ovo, eu quero que ele caia no chão e seja feito em 1000 pedaços. Mas eu também quero, meu Deus, que para provar que o Senhor existe, no momento em que esse ovo cair no chão e se quebrar, no momento em que esse professor largar o ovo, eu quero que no mesmo momento que o ovo quebrar, o meu professor tenha um infarte fulminante e morra agora mesmo na frente de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Aí ele abriu os olhos e o professor estava com a mão levantada segurando o ovo. Aí o professor ficou olhando para o menino e ficou olhando para a classe e ficou olhando para o ovo. E um silêncio total. Aí o professor abaixou a mão e disse: a aula está terminada. Estão dispensados. E todos os alunos saíram e aquele professor ficou cabisbaixo. Ele não teve a coragem de soltar o ovo, porque no fundo, acreditava em Deus. O menino que fez aquela oração não queria a morte do professor, mas mostrou para aquele professor que se ele morresse, teria que dar contas a Deus. Aí iria saber se Deus existe ou não, porque iria vê-lo pessoalmente. E o garoto também sabia que o professor não iria apostar a vida dele por um ovo. Muita gente é como esse professor. Vive dizendo que Deus não existe. Passa a vida proclamando isso. Mas na hora em que pensa na morte, quando pensa que vai morrer, ah, meu Deus, me ajude, ah, meu Deus, me perdoe, ah, meu Deus, não quero morrer não. Porque até os ateus mais célebres da história, no momento da morte, no leito de dor, sentiram um pavor tremendo e lamentavam aquilo que tinham professado a vida toda, porque agora iriam morrer e não tinham qualquer esperança, e havia dentro deles uma certeza absoluta que iriam se encontrar com o Criador e prestar contas de suas vidas. Você pode estar achando que Deus não existe. Pode até criticar quem fala de Deus o tempo todo. Você pode até achar que isso é coisa de gente ignorante, mas vai chegar uma hora que você também vai ter a certeza absoluta que Deus existe e você vai ter que encará-lo. E a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é encarar Deus sem ter qualquer preparo. Pois acredite, no princípio criou Deus os céus e a terra. Acredite, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Acredite, Deus soprou em você o fôlego de vida e o teu pulmão respira sem que você peça e o teu coração bate sem que você mande. E aquele que te criou um dia vai pedir de volta a tua alma. E aí, como será? Por isso, a melhor coisa que você faz agora é acreditar que Deus existe. E não apenas isso, porque qualquer religião aí pode te ensinar isso, mas acreditar que Deus tem um filho único, e que este Filho único é o próprio Deus,
e sendo o Verbo encarnado, se fez homem. E feito homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo, obediente do Pai, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você tem que acreditar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que Ele te substituiu naquela cruz, morrendo em seu lugar. Você tem que acreditar que Jesus Cristo é o único Salvador e morreu por causa dos teus pecados e ficou 3 dias sepultado. Você tem que acreditar que Jesus Cristo, depois de 3 dias morto, surgiu dentre os mortos, ressurgiu da sepultura, ficou novamente de pé e foi visto por mais de 500 pessoas e conviveu aqui na terra depois de ressuscitado por quase 40 dias e que depois subiu aos céus, desapareceu nas nuvens e foi recebido lá na glória e assentou-se à direita de Deus. E este Jesus que subiu disse: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Você precisa acreditar que este Jesus glorificado um dia vai voltar e já está às portas. Acredite nisso e você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada se crer neste Jesus vivo, ressuscitado, poderoso, que vai voltar. Porque se você nisso crer e se você der a tua vida para Jesus, você será salvo e estará com Ele por toda a eternidade. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/João Ribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é ovo. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Abra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler somente o versículo 8. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Acharam? Está escrito o seguinte: então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Amém?
Eu vou ler de novo, eu estou no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 8. Davi está orando a Deus. Davi está fazendo uma oração a Deus. E é uma oração onde ele reconhece o seu pecado. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém, agora, ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Amém? Agora eu leio, cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio, repete em seguida, vamos lá. Então, bem alto, então, disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém, agora, ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Amém? A pessoa que peca, ela peca contra a sua própria alma. Ela não peca simplesmente contra Deus. Ela peca contra si mesma, porque toda vez que a pessoa peca, ela vai acarretar consequências terríveis na sua própria vida. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está pecando, ou acha que aquele pecado não tem tanta importância. Davi fez isso. Ele achou que naquele momento, a informação que ele queria era estratégica, era muito importante, e Deus entenderia. E ainda que tivesse sido alertado para não fazer aquilo, ele foi e fez. E agora ele reconhece que ele pecou gravemente. E qual é a gravidade do pecado? É justamente fazer deliberadamente aquilo que sabia que não devia ter feito. Esse é o pecado mais grave. Quando a pessoa sabe que não deveria ter feito, vai e faz. Esse é o pecado mais grave. E Davi sabia que não devia ter feito aquilo, foi orientado, foi aconselhado, e mesmo assim foi e fez. Agora ele reconhece que o pecado foi gravíssimo e que ele agiu como um louco, que ele estava enlouquecido. Ele estava fora do juízo quando fez aquilo. E você sabe que no direito universal, quando se alega insanidade temporária, pode-se atenuar a pena. E é isso que Davi está tentando com Deus. Eu agi muito loucamente. Tipo aquele cara que comete um crime e diz: eu não lembro, eu fiquei louco, eu saí fora de mim, eu me descontrolei, eu não lembro nem o que eu fiz. E a pessoa tenta atenuar a pena, invocando o argumento da loucura. Davi, ele quer que Deus o perdoe. E ele alega loucura. Loucura pelo que fez. Você acredita que um dia, deixe-me ver, há mais ou menos 3.000 anos atrás, você acredita que Davi fez esta oração a Deus? Quem acredita? Você crê? Eu também creio. E nós vamos aprender agora com o pecado de Davi, com a loucura de Davi. Nós vamos aprender agora. Você quer aprender? Quem quer? Você crê que esta palavra é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Tem que ser a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Bem alto: glória, glória ao teu nome. Isso, agora vai por tua conta, vai glorificando. Isso, você que está ouvindo à distância, pelo rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco agora. Oh glória, isso, dá glória, glória, glória. Glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua, continua.
Pai querido, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Não só o povo aqui da Vila da Penha, no Rio, está te glorificando, mas em todo o Brasil, em toda parte, alguém está dizendo: glória, glória ao teu nome. Ah, Senhor, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão não veio aqui para ouvir homem falar, todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro, fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar. Pastor, eu já li a Bíblia, e sobre a vida de Davi, eu já li que ele cometeu muitos pecados. Mas, em particular agora, que gravíssimo pecado é esse que Davi cometeu? Aparentemente, lendo, a gente vai dizer: é porque ele quis fazer o censo do povo, ele quis numerar os homens de Israel, ele quis saber quantos braços haviam em Israel com força para puxar uma espada. O pecado de Davi foi ter numerado o povo. Aparentemente parece esse o pecado. Mas, conforme eu já disse na introdução, o pecado de Davi foi a rebelião, a desobediência deliberada. Esse foi o grande pecado. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Estou no capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas. Está escrito assim no versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. O livro de Crônicas ele é muito parecido com o livro de Samuel também, porque um serviu de fonte para o outro. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, versículo 1, diz que foi Deus que fez isso. Então fica uma coisa assim confusa, não é? Foi Deus ou foi o diabo que colocou no coração de Davi esse desejo de fazer uma coisa proibida? Evidentemente que os pecados acontecem na terra com o consentimento de Deus. Se eu pegar uma arma e quiser matar uma pessoa a sangue frio, Deus vai estender a mão dele de lá do céu e vai arrancar a arma da minha mão? Ele vai assistir eu dar um tiro na pessoa. Ele vai assistir eu cometer um crime. Mas não é Deus que está mandando eu cometer o crime. Porém, há uma força maligna agindo na minha mente, me incitando a cometer aquele assassinato. E o diabo ele age na terra com o consentimento de Deus. O ser humano ele peca na terra com o consentimento de Deus. Deus, não obstante ele ser o Todo-Poderoso, ele cultiva a liberdade. Ele permite ao ser humano a liberdade. Então, quer fazer, faça. Depois vai prestar contas. Depois vai ter que ajustar tudo comigo. Mas cada pessoa é livre para fazer o que quiser. E o rei Davi, nesse instante em que ele vai fazer uma coisa proibida, é evidente que Deus tem o controle de toda a situação. Mas quer fazer, Davi, faça. Agora, quem que está dizendo faz sim, é Satanás. Não é?
Quem realmente tem interesse de que você faça coisas que desagradam a Deus é Satanás. Você vê o caso, por exemplo, da tentação de Cristo no meio do deserto. 40 dias em jejum e aparece o tentador. Deus poderia dizer assim: não, meu filho Jesus está lá na maior necessidade, está enfraquecido, está fragilizado. Eu não vou permitir que Satanás chegue perto dele. Deus tem poder para fazer isso, não tem? Mas ele deixou Satanás chegar ali na presença de Jesus e tentar o Senhor. Então o diabo ficou ali em Jesus. Se tu és o Filho de Deus mesmo, pega estas pedras e transforma em pães. O diabo ficou tentando. Pega, a pedra está aí, ó. Se você pegar a pedra, você transforma ela em pão, você mata a tua fome. Pega, transforma essa pedra em pão. O diabo ficou tentando. Então, essa é a aparente contradição entre o segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, e aqui o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Mas a coisa é muito clara. Tudo o que acontece no mundo tem o consentimento de Deus. A crucificação brutal do Senhor Jesus, todas as torturas que ele sofreu, tudo, Deus permitiu que acontecesse. Ainda que tivesse poder para impedir todos aqueles atos bárbaros. E assim é na terra, amados. A pessoa às vezes fica revoltada. Por que Deus não impediu isso? Não, Deus ele permite que a história da humanidade prossiga, que cada pessoa faça o que quiser da sua vida, que cada pessoa tenha total liberdade, mas que ela saiba que depois terá de ajustar contas com Deus. Davi fez uma coisa que era proibida, mas ele vai ter que acertar contas com Deus e a conta vai ser um pouco alta. Davi, ele quer numerar o povo para saber quantos homens de guerra ele tem. Ele quer um exército poderoso. Ele quer saber se ele pode se fortalecer mais ainda. A raiz dessa proibição, na verdade, não é explícita, não está clara na palavra, mas se refere àquela promessa que Deus fez ao primeiro judeu, a Abraão, quando ele ainda se chamava Abrão, que Deus tinha dito: Abrão, eu vou te dar um filho, e a tua descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. E um dia, depois de muitos anos esperando a promessa, quando Abrão já estava quase desanimando, Deus falou para ele: Abrão, sai da tua tenda, vem aqui fora. Olha as estrelas e conte as estrelas dos céus, se é que as podes contar. Então, Abrão ouviu de Deus esta palavra, de que a sua semente, e Deus deixou claro isso para Abrão, assim será a sua semente, será inumerável, será impossível numerá-la. Então, Deus fez essa promessa para Abrão, e os descendentes cresceram, se desenvolveram, se multiplicaram com esta promessa, e nunca ninguém sabia o número certo de descendentes de Abraão na face da terra. Mas Davi quer saber. Ele quer saber quantos descendentes de Abraão tem em Israel. Na verdade, Deus não falou: eu proíbo a contagem, eu proíbo o censo. Deus nunca falou isso. Mas Deus declarou que se alguém tentasse contar aquela descendência, não conseguiria. E Davi, ele está agora indo contra uma palavra que Deus disse, ainda que não fosse uma palavra proibitiva, mas ele está indo contra uma promessa de Deus. É como se Davi dissesse: mas eu vou contar. Deus falou que não dá para contar, mas eu vou contar. E ele insiste que ele quer o censo. Ele tinha um general chamado Joabe,
que quando recebeu a ordem de fazer o censo, aconselhou Davi: não faça isso, meu rei. Multiplique o Senhor Deus 100 vezes mais este povo, mas não conte esse povo. E ele disse para o general: me obedeça, é uma ordem. Eu quero que você pegue todos os maiorais, e desde Dan até Berseba, seria a mesma coisa que falar aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Eu quero que de ponta a ponta de Israel, você conte os homens do nosso país. Eu quero saber quantos homens nós temos. Eu quero saber qual é a nossa força. Eu quero saber o tamanho do meu exército. Se eu precisar convocar agora um exército numeroso, eu quero saber com quantos homens de guerra eu posso contar. E Joabe obedece à ordem do rei parcialmente, porque olha o que diz aqui o versículo 6. Diz assim: porém Joabe, ele não contou os de Levi e os de Benjamim. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Então Joabe, ele pulou a tribo de Levi, não numerou, não contou, e Joabe não contou também os descendentes de Benjamim. Quer dizer que o número que Davi vai receber não é um número verdadeiro. Ele pensa que tem agora o exato número dos moradores do sexo masculino em Israel, mas o Joabe não seguiu a sua ordem inteiramente, porque considerou que aquela ordem era abominável, que aquilo feria uma promessa de Deus. E Deus também achou que aquilo que Davi fez foi abominável. Olha aqui, versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Quer dizer, Deus também não gostou daquilo. Mas Davi foi e fez. Pastor, qual é o problema de contar a população de um país? O Brasil vive fazendo isso, as nações hoje fazem isso. Claro, parece que não tem problema nenhum. Mas segundo nós podemos entender, quando o IBGE sai fazendo o censo do nosso país e contando a população, ao reunirem todas as planilhas e fazerem a contabilidade, aquele número já não reflete a realidade. Concorda comigo? Porque muita gente nasceu e muita gente morreu nesse período. Evidentemente, nunca o ser humano vai conseguir contar a quantidade exata de criaturas de Deus na face da terra. Qual é a única pessoa que sabe exatamente quantos habitantes tem no Rio de Janeiro? Quantos habitantes tem exatamente no Brasil? Quantos habitantes exatamente tem no mundo nesse exato segundo? A mesma pessoa que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Só Deus sabe o número exato da população da terra, porque cada alma é Ele que dá a vida e cada alma é Ele que tira da terra. Então Ele sabe exatamente a quantidade dos moradores deste mundo. Toda pretensão humana em querer saber isso não é de Deus. E o ser humano nunca vai saber quantos moradores há na face da terra. Mas Davi insistiu com isso e Deus não se agradou, especialmente porque Davi estava indo em direção contrária à promessa que ele tinha feito para Abrão. E aí veio o castigo sobre Israel. Deus feriu Israel. Ao ferir Israel, a conta também foi perdida. Porque olha só, num primeiro momento, Joabe chegou lá para Davi e contou para ele o seguinte, versículo 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Davi estava interessado nisso só. Ele queria saber qual o número do povo,
mas ele queria saber principalmente quantos homens para a guerra ele tinha. 1.100.000 homens em Israel e mais 470.000 em Judá. Quer dizer que Joabe passou para ele a conta de 1.570.000 soldados. Um grande exército. Davi poderia se gabar agora com esse exército: eu sou invencível. Davi, ele está procedendo loucamente. Eu tenho agora 1.570.000 guerreiros. Eu tenho um super exército. Eu sou um grande rei. Eu sou um comandante em chefe desse poderoso exército. Agora eu sou invencível. Ele está louco. Porque quando ele não era louco, ele não precisava de 1.570.000 guerreiros para ser invencível. Quando ele não era louco, ele não precisava nem de uma espada para ser invencível. Quando ele não era louco e era apenas um menino, diante de um gigante enorme, ele não precisou nem de uma armadura. Ele só precisou da mão poderosa de Deus. Para ser invencível, o ser humano só precisa da mão de Deus. A força de uma pessoa não está na multidão do seu exército, do seu armamento, daquilo que ele possui para se defender. A força de uma pessoa está na sua fé em Deus. E agora Davi está colocando a sua fé no seu exército. Isso desagradou a Deus. Além da rebelião, ele está mostrando confiança no braço do homem. Veja a palavra: 1.570.000 homens que arrancavam da espada. Ele está confiando no braço do homem. Mas a vitória mais espetacular que ele teve não foi por causa do braço do homem, nem do seu próprio braço, mas pela mão poderosa de Deus. Deus se aborreceu com Davi porque ele está se desviando a sua fé. Como aquela pessoa que começa a contar com seus próprios recursos. Agora eu tenho um diploma, agora eu vou ser um bom trabalhador, agora eu vou ganhar bem, agora eu tenho um curso. Agora eu fiz teologia, agora eu vou ser um pregador. E tem de gente que tem teologia e não consegue pregar nada. A pessoa começa a confiar nos recursos. Agora eu tenho dinheiro, agora eu vou conseguir. Quando a pessoa começa a confiar naquilo que ela contou que tem nas mãos, ela deixa de confiar em Deus. Agora eu tenho 100 mil reais, agora eu vou abrir um negócio próprio. A pessoa está confiando no que tem. E Deus não quer que você confie naquilo que você tem, mas confie naquilo que Ele tem para te dar. Amém? Não naquilo que você tem, mas naquilo que Ele tem para te dar. Davi aborreceu Deus nessa hora e Deus mandou o castigo. Ao mandar o castigo, essa base de dados de 1.570.000 homens guerreiros já se frustrou. Porque já tem gente morrendo. Deus já eliminou até a contagem que o Joabe fez, ainda que a contagem que o Joabe fez não transferisse para Davi o número exato, porque ele não contou nem os levitas e nem os descendentes de Benjamim. Então agora, como Deus está mandando o castigo, até 1.570.000 homens não é um número mais confiável, porque já morreram pessoas que Deus recolheu. Nesse momento é que Davi vai receber uma revelação do seu pecado. Quando ele vê que ele agiu loucamente, ele reconhece o erro e ele pede para Deus apagar, perdoar o seu pecado, perdoar a sua iniquidade. Eu estava louco, me perdoe. Mas Deus manda um profeta falar com ele, o profeta Gade. E o profeta vem e diz o seguinte, acompanhe comigo. Imagine, olha para mim só um minuto. Imagine se você falasse assim: poxa, meu Deus, eu vou abrir a Bíblia. Fala comigo. Imagine se você pedisse uma palavra para Deus. Fala comigo. E você abrisse a Bíblia exatamente aqui. E tivesse a certeza que essa é uma palavra que Deus está falando no seu caso particular. Davi teve essa certeza. Versículo 11. E Gade, que era profeta,
veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. 3 alternativas, A, B ou C. Uma pior que a outra. E todas mostram o quê? O domínio de Deus. Por isso que Deus não deu uma 4ª alternativa a nenhuma das anteriores. Por isso que Deus não deu uma alternativa mais suave. Todas são ruins. Todas são danosas. Por quê? Porque Deus está mostrando para Davi que é Ele que controla tudo. E Davi tinha se esquecido disso. Quantas vitórias Deus deu para Davi, mesmo quando ele foi com um exército pequeno, ou mesmo quando ele não tinha um exército, ele só tinha um monte de gente desprezível ao seu lado, e mesmo assim Deus lhe deu vitória. Agora Deus está querendo que Davi volte a acreditar que somente Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso que as 3 alternativas são ruins. Porque uma delas vai acontecer e é Ele quem vai escolher. Então, 3 anos de fome, 3 meses fugindo da espada dos inimigos, ou 3 dias da espada do Senhor. Davi ficou pensando, 3 anos de fome a gente não aguenta. O país vai ficar muito pobre. Mas Deus está mandando a seguinte mensagem para o intelecto de Davi: eu tenho poder, eu posso fazer a chuva descer e a terra frutificar, ou eu posso fechar o céu e a terra secar totalmente, e as plantações morrerem, bem como o gado e as pessoas. 3 anos, eu tenho controle. Olha só, você quer 3 anos de fome? 3 anos de miséria, 3 anos de necessidade, 3 anos de sede, 3 anos de doença, porque 3 anos de fome implica tudo isso. Ou você prefere 3 meses fugindo dos seus inimigos, não ter mais sossego nem de dia nem de noite, correr, fugir sempre, ser um fugitivo errante na terra, sempre tentando escapar. Os inimigos no teu encalço, você não ter descanso durante 3 meses, dia e noite. Ser traído por amigos, ser perseguido por inimigos, estar em constante perigo, 3 meses sem paz, 3 meses com medo. Deus está dizendo, eu tenho controle sobre tudo isso. Você está compreendendo a palavra? O que Deus está falando para Davi é uma prova de que ele tem poder e controle sobre todas as coisas. Ou seja, Deus está dizendo para você, o que é que você quer? Você quer a minha bênção para que eu abra o céu e para que tudo o que você fizer prospere e para que tudo dê certo, tudo que você plantar você vai colher? Ou você prefere que eu não te dê nada disso porque eu tenho poder para dar isso? O que você prefere? Você prefere viver atormentado, atormentada por Satanás, o maior de todos os inimigos, ser traído pelas pessoas que você ama, ser injuriado, perseguido, perseguida, caluniado, caluniada? Porque eu tenho poder para fazer isso. Eu tenho poder, inclusive, para segurar todos os seus inimigos e, principalmente, calar a boca de Satanás. Eu tenho poder para tudo. O que é que você prefere? Ou a espada do Senhor, só 3 dias?
Quando uma pessoa peca, as consequências virão. Se a pessoa pede perdão, ela consegue um diálogo com Deus. Davi pediu perdão, por isso que o profeta foi lá. Tudo bem, Deus ouviu tua oração, mas o que você prefere? As consequências virão. Quando você se arrepende do teu pecado, quando você reconhece o teu erro, você está abrindo um diálogo com Deus. Mas pode ser que Deus queira te ensinar algumas coisas agora. Porque a nossa proposta para Deus é que tudo venha de mão beijada sempre, e que conosco só aconteçam coisas boas, mas muitas vezes nós fazemos coisas más, que desagradam a Deus, e sabemos que aquelas coisas são más, temos o Espírito Santo nos aconselhando, e mesmo assim vamos e fazemos. É quando você percebe que aquilo não vai agradar a Deus, mas mesmo assim você vai e faz. No teu arrependimento, você vai abrir um diálogo com Deus. Mas pode ser que Deus queira tratar com você duramente. Pode ser que Deus queira dar um choque na tua vida, como Ele está fazendo com Davi agora. Davi se arrependeu, Deus vai perdoar? Claro que sim. Mas Deus vai dar um choque nele. Às vezes Deus precisa dar um choque na gente, amados. Nós não queremos esse choque. Nós queremos nos arrepender e ponto final, não se fala mais nisso. Mas pode ser que Deus veja que repetidamente você continua violando propositadamente aquilo que a tua consciência diz que está errado e que não agrada a Deus. E aí Deus vai ter que dar um choque em você. O teu arrependimento te leva ao perdão, mas a transformação só virá se você levar um choque na tua vida. Davi vai levar um choque agora. Destas três coisas, quais que você prefere? E Davi escolhe, ao meu ver, a melhor. Davi diz: caia eu na mão do Senhor, mas não caia na mão dos homens. Ele preferiu cair nas mãos de Deus. E ele diz por quê? Porque muitíssimas são as suas misericórdias. Deixa eu dizer isso para você, você que vai levar um choque de Deus, eu estou sentindo isso, viu? Tem gente aqui que vai levar um choque de Deus muito duro. Vai levar um choque. Mas o que você prefere? 3 anos, 3 meses ou 3 dias? Os 3 dias são na mão de Deus. Os 3 dias são na mão de Deus. Ele vai te chacoalhar, Ele vai botar tua cabeça no lugar. Mas você tem que escolher estar nas mãos de Deus. Porque muitíssimas são as suas misericórdias. E uma coisa importante, mesmo caído, mesmo caída, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, o melhor lugar do mundo para você estar é na palma da mão de Deus. Mesmo que Deus aqui te dê uns chacoalhões, o melhor lugar do mundo para você estar é nas mãos de Deus. Davi preferiu estar nas mãos de Deus. Muitíssimas são as suas misericórdias. E aí começou a praga em Israel, e diz a palavra que num único dia morreram 70.000 daqueles braços fortes que seguravam a espada. Teve peste, começou a morrer gente. Lá se foi o censo de Davi. 70.000 mortos é muita gente, faltou caixão em Israel, cadáveres ficaram no meio das ruas. Davi, ele fica apavorado quando ele vê isso, e ele vai buscar a Deus, ele vai orar, e na hora que ele está orando, ele chama os anciãos e diz: vamos orar comigo, e ele começa a orar. É bem provável que ele estivesse no Monte das Oliveiras nessa hora, nas campinas de Jerusalém. Ele começa a orar, e ele vê um anjo suspenso entre o céu e a terra, uma espada estendida na direção da cidade de Jerusalém. E Davi, ele coloca o rosto no chão e ele diz: meu Deus, quem pecou fui eu que tenho que pagar pelo pecado que cometi, não essas ovelhas inocentes. Nesse momento ele intercede, ele clama. Diz aqui a palavra que outro homem também teve a visão daquele anjo. Era o dono de um terreno que ficava ali
no mesmo lugar onde o anjo estava entre o céu e a terra. O nome desse homem era Araúna, também chamado de Ornã. Era a mesma pessoa. O livro de Crônicas chama ele de Ornã, o livro de Samuel chama ele de Araúna, mas é a mesma pessoa. E ele tinha 4 filhos. 4. E os filhos também viram o anjo entre o céu e a terra, suspenso, no terreno dele, que era uma eira, uma pedra enorme. Então, Araúna fica apavorado com aquela visão e ele diz para os filhos: não vamos olhar, porque senão nós morremos. Não vamos olhar, é o anjo do Senhor. Então eles ficam apavorados. Aí Deus fala com uma terceira pessoa, de novo com o profeta Gade. Olha, vai lá, fala com Davi. Diz para ele que no lugar onde ele viu o anjo, lá no terreno de Araúna, na eira de Araúna, ele vá até lá e ele faça um holocausto. Ele vá até aquela eira e ele construa um altar para mim. E me adore de verdade, porque aí eu vou cessar o castigo de sobre Israel. Então o profeta Gade vai para o rei Davi e diz assim: rei, essa é a palavra. E Davi diz: eu estou com medo porque eu também vi o anjo. Mas é para lá que você tem que ir. Você tem que ir para onde o anjo está. E você tem que se humilhar e fazer um altar e buscar a Deus. E ali Deus vai cessar o castigo. E o rei Davi então vai até lá. Quando ele chega no terreno de Araúna, Araúna, que tinha medo de olhar o anjo, ficou feliz de ver o rei humano. E ele corre até o encontro do rei Davi, ele se ajoelha e ele diz: o que o rei veio fazer aqui nessa humilde propriedade? E o rei Davi diz: Deus me mandou vir aqui, comprar de você esse terreno e fazer aqui um altar e sacrificar a Deus. Araúna diz para ele: não precisa nada disso, com prazer, pode tomar tudo que eu tenho, eu te dou tudo que eu tenho. Acompanhe comigo aqui. Estou no capítulo 21, versículo 23 agora. Então disse Ornã a Davi. Ornã e Araúna é a mesma pessoa. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça ao rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que te dou os bois para holocaustos e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Tudo te dou. Olha só, a lenha está presente, os bois que levam cargas e o trigo do pão. O que Araúna, o que Ornã está oferecendo para o Davi é simbólico, amados. Jesus, ele levou sobre si, no madeiro, todas as nossas dores, enfermidades, pecados e tormentos. Jesus é o pão da vida, e Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então, aqui está o madeiro, o trigo que gera o pão da vida, e os bois que representam a carga que ele levou sobre si, os nossos pecados que ele levou sobre si. É justamente nesse lugar, amados, muito tempo antes, que Abraão ofereceu seu filho Isaque em holocausto a Deus. É exatamente neste local que vai se construir o templo de Salomão, o templo que depois será destruído, reconstruído, e Herodes o Grande vai ampliar. É nesse mesmo local. É um local escolhido por Deus. Araúna, Ornã, oferece tudo para Davi. Oferece tudo e diz assim: tudo dou. Veja só no final, ó. Tudo dou, no final do versículo 23. Tudo dou. Ele está dando tudo. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. A oferta, amados, é uma coisa particular e pessoal. Não se pode ofertar por outra pessoa, você só oferta por você mesmo.
E se eu der o dinheiro para você e você não fez nada para merecer ou trabalhou por esse dinheiro, se esse dinheiro não tem valor para você e você dá de oferta para Deus, se esse dinheiro não te custou nada, se não valeu nada para você, também não valeu nada para Deus. Aqui tem um princípio revelado, o princípio da oferta que Deus aceita. Davi podia falar: que bom, Araúna, então você me dá os bois, então você me dá a lenha, então você me dá o trigo, você me dá o terreno também, que bom, Araúna. Davi podia falar: Deus me abençoou, tudo que eu tinha que dar para ele, Deus mandou o Araúna entregar para mim. Mas Davi disse: não, eu quero que você me coloque um preço nisso, e eu vou te comprar. Não, de jeito nenhum, eu vou comprar. E como Araúna se recusasse a pôr preço, Davi fez o pagamento, um pagamento caro, diz aqui o livro de Crônicas. Versículo 25. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Segundo Crônicas, foram 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor. Ele pegou naquele lugar onde o anjo apareceu, aquele que é um lugar sagrado, o anjo suspenso entre o céu e a terra. Quem que ele representa, igreja? Quem que ficou suspenso entre o céu e a terra? Jesus. Então aquele local representa agora o local onde Jesus vai tirar toda a maldição da humanidade, toda a praga, toda a peste da humanidade. Davi ele prepara ali então o seu altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Jesus ali fez um holocausto pacífico, um sacrifício pacífico. Jesus em nenhum momento blasfemou, reclamou, murmurou. Pelo contrário, intercedeu pelos transgressores, pediu perdão para os seus opressores. Ele foi ali o homem de paz. A palavra diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Tudo o que está acontecendo aqui na vida de Davi é simbólico. Deus está nos mostrando várias coisas aqui. E então, após aquele sacrifício, o versículo 27 diz: e o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Amém? Depois do sacrifício de Jesus, igreja, não tem mais como haver guerra. Não há mais guerra entre Deus e a humanidade. Não há mais praga, não há mais peste, não há mais maldição, não há mais doença. Naquele lugar, ao invés de castigo, o perdão e a salvação. Ali a pessoa encontra a verdadeira paz. Ali o anjo não pode mais tirar a espada da lei para executar o juízo de Deus. Tudo isso foi representado nesse episódio da vida de Davi. E Davi decidiu que ali seria construído o templo. Vamos lá, capítulo 22, versículo 1. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. É ali que Deus colocou no coração dele de construir o templo naquele lugar. Mas Deus vai dizer para Davi: não, você só vai dar condições para o teu filho construir o templo. Você não construirá o templo, Davi, porque você foi homem que derramou muito sangue na terra. Você pode dar os teus bens para que o teu filho Salomão então faça para mim esta casa. Capítulo 29 aqui no primeiro livro de Crônicas. Vamos lá, capítulo 29, versículo 2. Davi está dizendo para o povo que a casa que vai ser construída ali, naquela eira de Araúna, na eira de Ornã, ele diz que não é casa de homem, nem palácio de homem, é casa para Deus. E ele diz aqui no versículo 2: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância, e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus,
o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E ele fala aqui o que ele vai dar ainda: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, o melhor que existe, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E aí Davi convoca o povo para um ato que ele compreendeu que era importante. O que Araúna me ofereceu eu não quis. O que eu vou dar para Deus tem que sair de mim. E agora ele diz para o povo: o que eu dei ali comprando o terreno não é tudo o que eu podia dar. Tudo que eu tenho em particular eu estou dando para Deus, para construir essa casa para Deus. Quem está disposto a encher a mão como eu fiz e dar para Deus o que tem de melhor? Diz a palavra que o povo se animou e todo mundo veio, desde o maior até o menor, todo mundo deu. E Davi deu tudo que tinha. Sabe por quê? Ficou na mente dele o que Araúna tinha dito. Araúna tinha dito para ele: tudo te dou. Davi agora ele dá tudo para Deus. Porque se um simples homem em Jebus, em Jerusalém, era capaz de dar tudo para um rei humano, Davi pensou: por que eu não sou capaz de dar tudo para Deus? Davi, ele foi movido por esta palavra e ele chega e ele dá tudo o que ele tem, até aquilo que ele tem em particular, ele dá para Deus. Mas será que Davi vai terminar a vida dele pobre porque ele se desfez de tudo, ele deu tudo para Deus? Se Davi terminasse a vida dele como homem pobre, numa velhice desamparada, ele estaria dando um mau testemunho para Deus. Mas Davi vai ter que terminar a sua vida com muita velhice abençoada, com muitos anos ainda pela frente e com muita fartura. Ele não pode terminar mal a sua vida, ele tem que terminar bem a sua vida. Amados, qual é o maior drama que uma pessoa enfrenta nessa vida? Não é quando ela tem 20 anos, nem quando ela tem 30, nem quando ela tem 40, nem quando ela tem 50. É depois quando vem a idade avançada, 60, ela fala: não, eu ainda tenho forças. Mas se ela não tiver se preparado para a velhice, ela começa a ficar preocupada. Com 70 anos, com 80 anos, a fase mais difícil que uma pessoa pode enfrentar na sua vida é a velhice. E Davi, quando chegou naquele momento, ele deu tudo para Deus, para o templo. O que Davi também aprendeu naquele episódio? Naquele chacoalhão que Deus lhe deu, que ele não podia confiar nem nos exércitos, nem no braço humano, mas que ele também não podia confiar na prata e no ouro. Ele não podia confiar nas posses que ele tinha. Por isso que Davi agora chega e dá tudo para a casa de Deus, para o templo de Deus. Ele se desfaz. Mas será que ele vai terminar mal a sua velhice? Vamos aqui mesmo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 26 agora. Versículo 26. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Como que Davi termina a sua vida? Bem. Bem, principalmente com Deus. Ele se consertou com Deus. Ele parou de levar aquela vida onde ele confiava só no seu braço, na sua força, no seu exército, no seu ouro, na sua prata. Ele agora vai viver uma fase gloriosa na sua vida, que é uma fase de total dependência de Deus. E quando a gente vai envelhecendo, tem outra alternativa? Se você for confiar a tua velhice nos filhos, mal você vai receber visita dos teus filhos. Se você for contar com amigos na sua velhice, eles nem te visitarão. E se forem amigos da tua idade, eles também estão precisando de ajuda.
Quando você chega na velhice, em quem que você tem que confiar? Na sua aposentadoria? O teu dinheiro vai todinho em remédios. No que você vai confiar na sua velhice? Como é que você vai terminar a sua vida? Ah, pastor, eu estou aprendendo com Davi. Desde agora e para sempre eu vou confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu vou colocar nele a minha fé. Ele responde por mim. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder para me dar saúde. Ainda que eu esteja velho, eu vou ter uma boa velhice. Ainda que eu tenha dado todos os meus bens, ainda assim Ele vai me conservar com fartura. Eu não vou depender de previdência. Eu não vou depender de rede pública. Eu não vou depender de governo. Mas eu vou depender do Todo-Poderoso. Nós estamos num treinamento agora. Quando a gente é jovem, é fácil, a gente pensa que pode tudo. Mas conforme o tempo vai avançando, aqui você vai ver que você não pode nada. Mas Davi aprendeu naquela altura da vida que ele tinha que renovar a sua fé. Que ele tinha que renovar totalmente o seu interior. Que ele tinha que tirar aquela noção de poder humano que ele havia conquistado com duras guerras. Ele tinha que tirar da mente dele que ele era uma pessoa capaz, que ele era um estrategista, que ele era maravilhoso, que ele era competente. Ele tinha que tirar tudo isso da sua mente. E ele teve que receber um chacoalhão de Deus para reaprender a viver pela fé. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Igreja, ouve isto agora. Sabe qual é a coisa mais terrível que eu tenho constatado pelos lugares que eu ando? E eu ando o nosso país inteiro. Eu vou de Dan até Berseba, eu vou do Aipoque a Chuí. Eu ando em toda parte. Sabe qual é a pior coisa que eu tenho encontrado nas minhas andanças? Pessoas que se tornaram autossuficientes, pessoas que se tornaram prepotentes, pessoas que pensam, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 15 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente. Eu tenho encontrado pessoas que pararam de viver a verdadeira fé, a fé viva em Deus. Qual que é a fé viva em Deus? É a fé onde você depende o tempo todo do Senhor. Onde você está constantemente em oração, na presença de Deus. Onde você não se fia no seu histórico, nem no seu currículo, nem naquilo que passou, mas você vive o momento presente. Davi, ele disse para Deus: agora, Senhor, perdoa o pecado do teu servo, agora. Foi naquele momento que Davi entendeu que ele tinha que ter uma fé para aquela hora, para o momento que se chama agora. Às vezes nós nos acomodamos com a nossa fé e a nossa fé vira uma religião. A gente começa a dizer: eu sou evangélico, eu sou crente. A gente começa até a dizer: eu sou de tal igreja. A pessoa se torna religiosa. E ela começa a viver uma fé morta, porque ela não consegue mais depender de Deus. Toda vez que ela é confrontada a viver a sua fé, uma fé viva, uma fé verdadeira, ela recua. Davi aprendeu com Araúna. Araúna? Quem era Araúna? Um homem que amava tanto o rei que disse: Rei Davi, tudo eu te dou. E Davi ficou pensando: puxa vida, acho que foi a primeira vez que Araúna viu um anjo do Senhor. Mas eu tenho falado com Deus o tempo todo, Deus tem falado comigo o tempo todo. Deus me deu tantas vitórias na minha vida, e eu nunca dei tudo para Deus, o meu rei. Foi aí que Davi disse:
tudo que eu tenho em particular, eu dou para o meu Deus, para a casa do meu Deus. Ele se despojou de tudo, toda aquela riqueza que ele batalhou a vida inteira para possuir, olha só, e que seria aparentemente a garantia de uma boa velhice, e tudo aquilo ele deu para Deus, porque ele passou a viver uma fé dependente do Senhor. A partir de agora eu dependo totalmente de Deus. Eu não tenho mais ouro, não tenho prata, eu dependo de Deus. Eu não tenho mais exército, mas eu tenho o Senhor dos exércitos. Eu não tenho mais ouro nem prata, mas eu tenho o dono da prata e do ouro. Davi passou a viver uma fé verdadeira. Vai terminar a sua vida em boa velhice, farto de dias, mas não na pobreza, de maneira nenhuma. A palavra que eu li para você mostrou que Davi terminou a vida com grande fartura e grandes riquezas. Uma velhice abençoada. E encaminhou a descendência. Você quer coisa melhor do que isso? Você terminar a sua vida neste mundo e encaminhar bem o teu filho, como Davi fez. Aconselhar o filho no leito de morte, como Davi fez. Dar uma missão para o filho, como Davi fez. Encaminhar o futuro do filho, como Davi fez. Essa é uma velhice abençoada. Onde você vê que a tua família, no final, não está destruída, mas a tua família está unida na presença de Deus. Essa é uma vida abençoada que nós temos que ter aqui na terra. Quando Davi se arrependeu, ele criou condição para ter um diálogo com Deus. E Deus falou para ele o que ele tinha que fazer. E ali ele se sujeitou ao que Deus tinha mandado ele fazer, então a sua vida passou a ser abençoada. A mesma coisa acontece com você agora, olhem todos para mim. O teu arrependimento abre um diálogo com Deus. E Deus te diz o que você deve fazer agora. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que o Senhor te manda? Crer em Jesus Cristo. Ele te dá uma resposta. E ele diz o que você deve fazer. Você deve receber Jesus. Porque Jesus ficou suspenso entre o céu e a terra, em Jerusalém. Levou sobre si todos os nossos pecados, transgressões, enfermidades, doenças e sofrimentos. E ficou suspenso entre o céu e a terra. Se ofereceu por nós. E o que é que o Pai manda você fazer? O que é que Deus manda você fazer? Ele manda você receber o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele manda você fazer isso. Você pode ouvir e obedecer, ou você pode fingir que não é com você e deixa para lá. E vai continuar numa dessas três opções. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo do teu inimigo, ou 3 dias da espada de Deus. Mas quando você diz, eu quero colocar a minha vida na mão de Deus, eu quero fazer o que Deus está mandando, eu quero receber o Senhor Jesus agora, então se cumpre na tua vida o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus manda uma resposta para você. E Ele coloca opções para escolher. No teu caso, olha que grande misericórdia Deus está tendo da tua vida. Deus hoje fez para você uma proposta mais interessante do que Ele fez para Davi. Para Davi Ele disse, 3 anos de miséria, fome, peste, doença, 3 meses de perseguição do inimigo, 3 dias na espada do Senhor. Para Davi Ele propôs só até aí, mas para você Ele deu uma 4ª alternativa.
ou Jesus Cristo, meu Filho amado? Se você escolher a quarta alternativa, eu te livro da fome, eu te livro da doença, eu te livro da miséria. Se você escolher meu Filho Jesus, então eu também te livro de todos os teus inimigos, inclusive de Satanás. E se você escolher meu Filho Jesus, a espada da lei não estará sobre a tua cabeça. A lei será anulada na tua vida. Para você há uma quarta alternativa, é entregar a vida para Jesus. E Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Quantos aqui nestas quatro alternativas, quantos querem tomar posse da quarta alternativa e receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, glória a Deus por isso. Olha quantas mãos erguidas. Todos que ergueram as mãos, cheguem aqui perto de mim, por favor, saiam dos seus lugares. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você que está no fundo, não fique aí atrás não. Vem aqui para frente e entrega a vida para Jesus também. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que está assim, pensando ainda. Pensando. Porque quando Deus propôs as alternativas para Davi, ele falou: eu estou em grande angústia, deixa eu pensar. Tem gente aqui pensando: entrego a vida para Jesus ou não? Aceito a proposta de Deus ou não? Algumas pessoas estão pensando: mas Deus, Ele já decidiu por você. Ele já mandou o seu Filho Jesus, que ficou suspenso entre o céu e a terra, pendurado no madeiro, levando sobre si todos os nossos pecados, doenças e sofrimentos. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele se oferece como alimento para você, para te livrar de todo mal. Você vai pensar ainda? Por qual motivo você ficaria pensando? Me dê um bom motivo. Não há nada razoável que você possa dizer para argumentar que depois, um dia mais tarde, você entrega a vida para Jesus. Eu estava vindo para cá e vi na linha amarela um carro arrebentado num poste. Dificilmente aquele motorista sobreviveu. Mas a vida é assim, passa assim. A pessoa desaparece numa fração de segundos. Qual é o argumento que você quer usar para deixar para depois? Se você não é dono do tempo, se você não é dono da vida, se você nem sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, qual argumento que você quer usar para deixar isso para depois? Só tem uma pessoa que sabe o número exato dos moradores da terra, e ele contou a tua alma. Você está contado, contada entre os moradores deste mundo. Mas o que o Pai deseja mesmo é te contar entre os moradores do céu. Ele quer colocar o teu nome ali no livro da vida e te contar como um dos moradores do céu. E algumas pessoas ainda estão indecisas. Ouve agora, ouve. Deus está te dando essa rara oportunidade de contar você numa pátria, num censo que não é desse mundo, uma pátria celestial, de contar como um dos moradores do céu. Então você que está aí pensando, não pense mais. Saia do teu lugar, vem aqui para frente, porque eu vou orar por você e a tua vida vai ser restaurada hoje. A tua vida vai ser abençoada hoje. Você que está indeciso, você que está indecisa, saia do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus. Não fique mais aí. Não fique mais. Peça licença e venha. Isso, venha. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Quero falar com você que está afastado, afastada,
E você que está sem igreja, você que está fraquejando na sua fé. Qual foi o caso de Davi? Ele viveu uma vida espiritual tão abençoada, só que ele chegou num ponto da sua vida, se tornou autossuficiente, se tornou prepotente. Ele precisou reconhecer que estava agindo como louco. E ele diz: Senhor, ser servido de perdoar o pecado do teu servo, porque eu agi loucamente. Se você está com a sua vida espiritual fria, ou se você não tem visto novidade na sua vida espiritual, se você quer sentir aquela alegria do primeiro amor, a alegria da salvação, aquele renovo na fé, então saia do teu lugar, vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Vem para cá. Inclusive você que reconhece que precisa de um chacoalhão de Deus. Pastor, eu quero colocar a minha vida na mão de Deus. Eu não quero nem peste, eu não quero inimigos. Eu vou colocar a minha vida na mão de Deus, porque é o melhor lugar para eu estar em todo o universo, é na palma da mão de Deus. Então vem aqui para frente em nome de Jesus e vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Oh glória! Isso, venha, venha. Você que está aqui na igreja, ainda não se batizou nas águas, quer tomar essa decisão agora? Pastor, eu vou me batizar nas águas. Vem aqui para frente também em nome de Jesus. Você que decidiu aqui nesta igreja, você vai se batizar nas águas, vem aqui para frente em nome de Jesus. Porque a vida é feita de decisões e posições. Se posicione aqui na frente. Você que está decidindo, se posicione aqui na frente. Deus só trabalha com pessoas que decidem e se posicionam como vocês estão fazendo. Amém? Deus só trabalha com pessoas que se posicionam e que decidem. Enquanto algumas pessoas ainda estão vindo, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, pela internet, ou está ouvindo no trânsito, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, ou quer se colocar nas mãos de Deus, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração, não precisa parar o veículo. Vamos todos nós aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, vamos nos ajoelhar diante do altar, você que veio para frente. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. A igreja estende a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas aqui na frente. Você que está de joelhos aqui na Vila da Penha, ou à distância, em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital, no trânsito, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Ore com fé: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu escolho estar nas Tuas mãos, porque muitíssimas são as Tuas misericórdias, e eu escolho também o Senhor Jesus, aquele que fez o sacrifício que faz cessar toda a peste na minha vida. Eu quero, meu Deus, que toda maldição desapareça pelo sangue de Jesus, esse sangue precioso que Ele verteu na cruz. E eu declaro agora que eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te peço, Senhor, restaura a minha vida, me faz compreender a Tua palavra e me faz viver de uma maneira viva, uma fé viva, uma fé eficaz, não uma fé religiosa, uma fé morta, mas uma fé viva. Eu quero viver esta fé viva. Eu quero viver pela fé todos os dias da minha vida. E agora, Senhor, eu te suplico, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, porque eu agi loucamente, mas agora a Tua palavra me deu juízo e eu recebo
o Senhor Jesus. Eu quero o milagre de me transformar em filho de Deus. Eu quero a bênção de uma nova vida. Eu quero a vida abundante que o Senhor prometeu, porque o Senhor é o meu pão da vida, o meu eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida, ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. A apresentação, pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.